Foi no meio de uma tarde abafada de verão, dentro de uma casa cheia de vozes e cheiros de comida no ar, que tudo começou. A cozinha fervilhava de gente, panelas chiando, risadas altas, crianças correndo de um lado para o outro. Eu saí do quarto tentando atravessar o corredor estreito que dava para a sala quando esbarrei nela. Um toque simples, quase sem querer, mas que fez meu corpo inteiro despertar. Por um segundo, tudo pareceu parar. Ela usava um vestido leve, florido, que deixava parte do ombro à mostra. O tecido roçou no meu braço e me causou um arrepio involuntário. Me desculpei no automático, mas quando levantei os olhos para os dela, percebi que ela também sentiu. O olhar que me lançou não foi de estranhamento nem de descaso. Era um olhar demorado, carregado de algo que eu ainda não sabia nomear, mas que mexeu comigo mais do que eu gostaria de admitir. Seguimos em direções opostas, mas por dentro, algo em mim já havia mudado. Não era só o calor da casa ou barulho ao redor. Era a sensação incômoda de que aquele encontro tinha sido mais do que um esbarrão comum. Fui para a sala e tentei me distrair, conversar com um tio, fingir que nada tinha acontecido. Mas não conseguia parar de pensar no jeito como ela me olhou. A primeira coisa que me perguntei foi: quem é essa mulher? Já a tinha visto antes? Era parente distante, convidada de última hora, amiga de alguém? Na confusão da reunião de família, rostos se misturavam com facilidade. Mas aquele rosto em especial eu nunca esqueceria. Não era só bonito, havia uma expressão ali que dizia mais que palavras. Algo entre mistério e provocação. Durante o almoço, nossos olhares se cruzaram outras 2 vezes. Rápidos, disfarçados, mas intensos. Era como se estivéssemos jogando um jogo silencioso, onde cada olhar era uma peça movida com cuidado. Ela parecia se divertir com isso. Eu, por outro lado, estava cada vez mais inquieto. Sentia o suor escorrer pelas costas, mas não era só o calor do dia. Era outro tipo de febre. Quando ela passou por trás da minha cadeira e sua mão encostou levemente na minha nuca, mesmo que de maneira supostamente casual, meu corpo inteiro reagiu. Tive que segurar o garfo com mais força para não deixá-lo cair. Meu coração batia forte, e pela primeira vez em muito tempo, senti aquele frio na barriga que só aparece quando algo está prestes a sair do controle. Ao final da tarde, eu me peguei inventando desculpas para circular pelos mesmos cômodos que ela. Busquei uma cerveja na cozinha, depois voltei para pegar gelo, mais tarde disse que ia procurar um controle remoto perdido. Cada vez que a encontrava, era como se o ar ficasse mais denso, mais difícil de respirar. Ela nunca dizia nada, mas seus olhos falavam tudo. E quando ela passou por mim no corredor novamente, dessa vez sozinha, nossos ombros se tocaram de novo. Não havia mais multidão para justificar o esbarrão. Ficamos parados por um segundo a mais do que o necessário, olhos nos olhos. E naquele momento eu soube, aquilo não era coincidência. Era um convite. Passei a noite em claro, deitado na cama, ouvindo o ventilador girar com seu barulho hipnótico e tentando entender o que estava acontecendo comigo. Aquela mulher havia entrado em minha vida de maneira silenciosa, mas agora ocupava cada canto da minha mente. Era como se eu a conhecesse há anos, mesmo sem saber seu nome. O mais curioso era que ninguém parecia notar sua presença como eu notei. Ela era uma figura discreta no meio da festa, mas para mim, se tornou impossível ignorá-la. Na manhã seguinte, durante o café, aproveitei para puxar conversa com minha irmã, que sempre sabia de tudo sobre todos. Disfarçando meu interesse com um comentário qualquer, perguntei quem era a moça do vestido florido que esteve ontem. Ela me olhou, mordeu um pedaço de pão e respondeu com naturalidade: "Ah, é uma amiga da prima Renata. Veio passar uns dias aqui na cidade, ficou na casa dela. Acho que se separou há pouco tempo." E seguiu com seu café, sem imaginar a bomba que havia jogado no meu colo. Separada. Aquilo me atingiu como um raio. Um novo cenário se formava na minha cabeça. Ela não era uma menina inexperiente nem uma mulher intocável por convenções familiares. Era alguém que vinha de uma história quebrada, talvez carente, talvez buscando algo que não sabia bem o que. Como eu. A semelhança de trajetórias me deu coragem, mas também me deixou em alerta. Eu sabia o quanto cicatrizes podiam confundir os desejos. E ainda assim, não conseguia evitar o fascínio. Passei os dias seguintes a observando com mais atenção. Sempre que podia, acompanhava seus gestos, sua postura, o modo como mexia no cabelo ou como cruzava as pernas ao sentar. Ela era dona de um charme silencioso, sem esforço, como quem sabe exatamente o efeito que causa, mas escolhe não fazer alarde. Isso, mais do que tudo, me deixava completamente hipnotizado. Ela não precisava dizer nada, seu silêncio já dizia tudo. Comecei a notar também que ela me olhava. Não com frequência exagerada, mas nos momentos certos.
Um olhar rápido ao pegar um copo na pia. Um sorriso discreto quando nos cruzávamos na porta. Um levantar de sobrancelha quando alguém contava uma piada e eu não ria. Ela percebia minhas reações. E mais do que isso, parecia provocá-las de forma sutil, como quem acende um fósforo perto de um barril de pólvora, só para ver até onde pode ir sem causar explosão. Num fim de tarde, quando já começava a chover fino e o céu ganhava tons acinzentados, a vi sentada sozinha no alpendre da casa de Renata, lendo um livro. Me aproximei sem fazer barulho, sentei um pouco distante, e ficamos ali, sem trocar palavras, apenas sentindo a presença um do outro. A proximidade era confortável, mas carregada de tensão. O som da chuva misturava-se ao do meu coração batendo alto. E mesmo sem conversar, parecíamos estar trocando segredos. Foi naquele instante que percebi, eu precisava saber mais sobre ela. Saber seu nome, sua história, seus medos. Queria entender o que a trouxe até aqui, o que ela procurava, e se por acaso, essa busca também me incluía. Porque uma coisa era certa, depois daquele esbarrão, depois daqueles olhares, eu já não era mais o mesmo. E talvez, só talvez, ela também não fosse. Os dias que se seguiram pareciam coreografados por uma força invisível que nos colocava sempre próximos, mas nunca íntimos o suficiente para que algo concreto acontecesse. Era como se dançássemos um bolero em câmera lenta, onde cada passo exigia cautela, cada gesto escondia intenções não ditas. Os outros ao redor viviam suas rotinas, alheios ao que nascia entre nós, mas eu sentia que ela sabia exatamente o que estava fazendo, e eu estava cada vez mais envolvido. Ela começou a aparecer nos mesmos lugares que eu, como se por acaso. Um dia, a encontrei na padaria da esquina. Em outro, estava na mesma fila do mercado. Quando perguntei entre sorrisos se ela estava me seguindo, ela riu e respondeu com ironia: "Talvez seja você que esteja me perseguindo." E pescou como quem joga gasolina sobre o fogo. Saí dali com a certeza de que aquilo era mais do que coincidência. Era jogo. Começamos a conversar mais, ainda que com palavras medidas, cheias de duplo sentido. Ela falava pouco, mas o olhar dizia muito. Trocávamos frases soltas que pareciam não significar nada, mas que carregavam uma carga de insinuação que só nós dois entendíamos. Às vezes, ela soltava um comentário aparentemente inocente sobre calor, sobre o cheiro de jasmim no jardim ou sobre a textura de um tecido. E eu, do outro lado, sentia o impacto dessas palavras como quem leva um choque. Num final de tarde, durante um churrasco em família, ela se aproximou com 2 copos de suco. Me entregou um, e com um leve sorriso, comentou: "Dizem que manga com leite faz mal, mas às vezes a mistura perigosa é justamente a mais saborosa." Fiquei sem palavras. Aquilo não era mais flerte. Era provocação pura. E ainda assim, tudo parecia inocente o suficiente para não despertar suspeitas. Mas por dentro, meu corpo inteiro vibrava. Comecei a perceber que ela gostava desse jogo, gostava de me testar, de me deixar em dúvida. Às vezes se aproximava demais e no instante seguinte, se afastava como se nada tivesse acontecido. Era um ir e vir constante, como as ondas do mar. E eu, como um náufrago emocional, me agarrava a cada momento, a cada sorriso, a cada toque disfarçado. Estava viciado na presença dela, e nem sabia quando isso havia começado. Uma tarde, enquanto todos estavam na sala assistindo a um jogo, ela me chamou discretamente até o quintal para ajudá-la a alcançar algo numa prateleira do depósito. O espaço era apertado, escuro, cheirava a madeira e terra molhada. Quando entrei, ela já estava de costas, e por um segundo pensei em sair, mas não consegui. Ficamos ali, próximos demais, sem necessidade real de estarmos juntos naquele espaço. Ela me olhou por cima do ombro, e naquele olhar havia um pedido mudo para que eu não dissesse nada, apenas sentisse. Nada aconteceu, mas tudo aconteceu. Ficamos tão próximos que pude ouvir sua respiração, ver a pele arrepiada dos seus braços, sentir seu perfume misturado com o cheiro rústico do ambiente. Foi uma eternidade em poucos segundos. Quando saímos dali, voltamos cada um para seu lugar, como se nada tivesse se passado. Mas eu sabia que a linha entre a tensão e a entrega estava cada vez mais fina. Aos olhos de todos, éramos apenas 2 conhecidos, cruzando caminhos em encontros familiares. Mas por trás das aparências, nossas conexões silenciosas já formavam uma teia invisível densa, carregada de desejo contido. E eu sentia que estávamos à beira de algo que não teria mais volta. O dia começou abafado, com nuvens baixas e um ar pesado que anunciava o que estava por vir. O calor se acumulava no chão, nas paredes, nas peles. Havia algo no ar, uma inquietação silenciosa que parecia prenunciar mais do que apenas chuva. Pela manhã, ela passou por mim na varanda e disse baixinho:
quase como um sussurro profético. Hoje o tempo vira. E virou mesmo, em todos os sentidos possíveis. No fim da tarde, o céu escureceu de repente. Um vento forte começou a varrer as folhas do quintal e derrubou algumas cadeiras de plástico que estavam do lado de fora. Relâmpagos cortavam o céu, e o trovão vinha logo em seguida, como se estivesse com pressa. A energia caiu por volta das 7, deixando todos meio desnorteados, acendendo velas e lanternas improvisadas. Foi então que Renata, a prima dela, avisou que sairia com o marido e voltaria só mais tarde, deixando a casa praticamente vazia. Eu fiquei, ela também. Com a casa às escuras e a chuva batendo forte no telhado, nos encontramos na sala. Ela estava sentada no sofá, com uma manta sobre as pernas e uma taça de vinho nas mãos. O som da chuva era a única trilha sonora. Me ofereceu um copo com um gesto discreto, e eu aceitei, sentando do outro lado. O sofá era grande, mas mesmo assim, nossas pernas quase se tocavam. O calor do ambiente, misturado à tensão entre nós, criava uma espécie de bolha onde o tempo parecia suspenso. Conversamos sobre bobagens, infância, músicas antigas, lembranças de verão. Mas por trás das palavras havia algo mais pulsante, algo que se dizia no silêncio entre uma frase e outra. Em certo momento, ela soltou a taça na mesinha e tirou os sapatos, esticando os pés em minha direção. Toquei-os de leve, como quem brinca, e ela não os afastou. Pelo contrário, manteve o olhar fixo no meu, com um leve sorriso nos lábios. Aquele gesto tão simples carregava uma intimidade inesperada. Quando o trovão mais forte da noite fez as janelas tremerem, ela se encolheu um pouco, puxando a manta até os ombros. Levantei-me por impulso, sentei-me mais perto e ofereci meu braço como apoio. Ela encostou a cabeça em meu ombro, e assim ficamos por longos minutos. O som da chuva agora parecia distante. Eu sentia sua respiração no meu pescoço, seu perfume discreto, a textura suave da sua pele. E pela primeira vez, não havia mais nada entre nós além da vontade. Ela ergueu o rosto devagar, nossos olhos se encontraram. Não foi preciso palavra alguma. O tempo parou e naquele instante, tudo que havíamos acumulado em olhares e toques contidos explodiu em um gesto natural. Nossas bocas se encontraram com delicadeza, como quem confirma algo que já estava decidido há muito tempo. Foi um beijo sem urgência, mas cheio de tudo que havíamos segurado por dias. A manta caiu no chão, esquecida. As taças continuavam na mesinha, intocadas. E nós dois ali, deixamos nossos corpos se reconhecerem. Não houve pressa, nem culpa. Apenas entrega. Cada gesto parecia ter sido ensaiado. Cada toque era uma resposta exata ao que o outro desejava. A tempestade do lado de fora era apenas pano de fundo para outra, muito mais intensa, que acontecia entre nós. Naquela noite, o tempo realmente virou. E a minha vida também. Acordei no dia seguinte com a luz fraca da manhã atravessando as cortinas da sala. Estávamos ali, ainda no sofá, cobertos pela manta que havia sido esquecida horas antes. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som dos pássaros do lado de fora e da chuva fina que ainda insistia em cair. Ela dormia tranquila, com os cabelos espalhados sobre o meu peito, e por alguns minutos, fiquei apenas observando. Não queria que aquele momento acabasse. Era como se tudo finalmente fizesse sentido. Enquanto acariciava de leve suas costas, tentei entender o que havia mudado. O que tornava aquela noite diferente de tudo que já tinha vivido antes. Talvez fosse o tempo que levou para acontecer. Talvez fosse o fato de que não houve pressa nem promessas, apenas desejo verdadeiro, vivido com intensidade e respeito. Ou talvez fosse ela. Havia algo nela que me fazia sentir vivo de novo, como se tivesse reencontrado uma parte de mim que eu nem lembrava mais que existia. Quando ela acordou, olhou para mim sem dizer nada. Um sorriso tímido surgiu em seus lábios e então, sem perguntas, me abraçou mais forte. Ficamos assim por um bom tempo, sem precisar de explicações. O mundo lá fora podia esperar. Ali, naquela sala, tudo parecia mais simples. Pela primeira vez em muito tempo eu não pensava no depois, nem no que os outros diriam. Estava inteiro naquele momento, entregue a uma sensação de completude que há muito eu não sentia. Com o passar das horas a realidade começou a bater à porta. Ela se levantou primeiro, pegou suas coisas, arrumou o cabelo na frente do espelho da sala. Eu continuei sentado, observando em silêncio. Antes de sair, ela parou na porta, me lançou um olhar que misturava ternura e dúvida e disse: "Você sabe que a vida não vai nos deixar assim, né?" Eu apenas assenti. Sabia exatamente o que ela queria dizer. Aquilo que vivemos era forte, mas não era simples. Havia barreiras, convenções, riscos. Durante o dia, voltei à rotina como quem carrega um segredo precioso no bolso. Ninguém desconfiava de nada, e mesmo que desconfiassem, ninguém ousaria perguntar.
As palavras entre nós sumiram, mas os olhares, os olhares, esses diziam tudo. Cada vez que nos cruzávamos pela casa da prima Renata, era como se o mundo parasse por um segundo. E mesmo sem mais toques, sem mais beijos, eu sentia que nossos corpos continuavam ligados. Nos dias seguintes, não houve repetição do que aconteceu naquela noite. Não por falta de vontade, mas por prudência. Era como se aquela entrega tivesse sido única, sagrada. Ela não evitava minha presença, mas também não a buscava como antes. Mantinha-se serena, quase distante, mas nos seus olhos ainda havia o mesmo brilho. E eu, cada vez mais envolvido, me perguntava quanto tempo conseguiria manter esse segredo dentro de mim. Às vezes, quando todos iam dormir, eu voltava sozinho à sala, sentava no mesmo lugar onde tudo começou, e fechava os olhos. Ainda conseguia sentir o cheiro dela na manta, o calor do seu corpo, a suavidade dos seus lábios. E então entendia que mesmo que nunca mais nos encontrássemos daquela forma, aquela noite viveria em mim para sempre. Porque quando nossos corpos se encontraram, não foi apenas um desejo saciado. Foi um pedaço da alma que encontrou morada. Os dias que seguiram foram os mais difíceis. Não porque houve arrependimento, mas porque o silêncio entre nós começou a doer. A lembrança da noite do temporal permanecia viva em cada gesto contido, em cada desvio de olhar. Era como se tivéssemos tocado uma parte tão profunda um do outro que agora não sabíamos mais como voltar ao estado anterior. A casa continuava cheia, as conversas eram as mesmas, mas dentro de mim, tudo estava diferente. Na manhã seguinte ao nosso encontro, percebi que alguns olhares sobre nós haviam mudado. Um comentário atravessado aqui, uma pergunta disfarçada ali. Nada direto, nada comprometedor, mas o suficiente para me deixar em alerta. Será que alguém percebeu? Será que deixamos algum rastro? Tentei agir naturalmente, mas a tensão me acompanhava em cada passo. E o mais angustiante era não poder falar com ela sobre isso. Não havia espaço para confidências. Só restava o disfarce. Ela também mudou. Tornou-se mais reservada, mais cuidadosa. Evitava estar sozinha comigo, preferia os ambientes cheios. Mas vez ou outra, quando nossos caminhos se cruzavam, seus olhos me entregavam tudo. Ela sentia o mesmo que eu. O desejo, a saudade, a dúvida. Era como se nossas almas ainda estivessem entrelaçadas, mesmo que os corpos se mantivessem distantes. E isso, de certo modo, era ainda mais intenso do que antes. Passei a escrever sobre ela. Em cadernos antigos, em folhas soltas. Escrevia o que não podia dizer, o que não podia mostrar. Colocava ali tudo o que sentia, a falta do seu toque, o calor do seu abraço, o gosto de seus lábios. Era minha forma de manter viva a noite que mudou tudo, mas ao mesmo tempo era também um desabafo, uma tentativa de entender o que fazer com aquele sentimento que crescia dentro de mim sem pedir permissão. Numa tarde qualquer, enquanto todos estavam distraídos na churrasqueira, ela se aproximou de mim na cozinha e, sem que ninguém visse, deslizou discretamente a mão sobre a minha. Foi rápido, quase imperceptível, mas o efeito foi devastador. Meu coração disparou, minha respiração falhou. Era o sinal que eu precisava para saber que ela ainda estava ali. Ainda era nossa, mesmo que só por dentro. Foi nesse mesmo dia que soube que ela voltaria para sua cidade em breve. Renata comentou por alto, dizendo que os dias de visita estavam acabando e que ela já estava com a mala quase pronta. Fingi não me importar, mas por dentro fui tomado por uma mistura de desespero e resignação. Eu sabia que esse momento chegaria. O que não sabia era o quanto isso me afetaria. Porque agora, a ideia de vê-la partir era mais dolorosa do que qualquer silêncio. Na noite anterior à sua partida, caminhei sozinho até a varanda da casa. O céu estava limpo, as estrelas visíveis, e o vento trazia um cheiro doce de terra molhada. Fiquei ali, esperando por algo que não sabia se viria. E então, ouvi seus passos leves se aproximando. Ela parou ao meu lado em silêncio, e ficamos olhando juntos para o céu. Depois de um longo tempo, ela disse apenas, "Eu não vou esquecer." E eu, com a voz embargada, respondi, "Nem eu." Depois que ela foi embora, a casa ficou diferente. Ainda havia gente, barulho, risadas, mas para mim tudo parecia sem cor. Eu andava pelos cômodos como quem procura algo perdido, como quem espera ver um vulto familiar a qualquer instante. O cheiro dela ainda pairava nos cantos mais íntimos da sala, nos lençóis esquecidos no varal, nas xícaras de café que sobraram. Era como se ela tivesse deixado partes de si espalhadas por ali, e eu me recusava a recolher qualquer uma delas. Nos primeiros dias, tentei ocupar a mente com trabalho, tarefas pendentes, visitas aos amigos. Mas nada preenchia o vazio. Era um silêncio que incomodava mais do que 1000 palavras. Cada som de notificação no celular me fazia esperar por uma mensagem dela.
e quando não vinha, o peito apertava. Eu sabia que ela sentia o mesmo. Não era possível que tudo aquilo tivesse sido apenas um delírio. Nosso corpo havia falado por nós, e o que dissera era forte demais para ser esquecido. Uma noite tomei coragem e escrevi para ela. Nada longo, nada comprometedor. Apenas uma mensagem simples: não consigo parar de pensar em você. A resposta veio minutos depois, eu também. E foi como se uma represa se rompesse. A partir dali passamos a nos falar quase todos os dias, sempre nas brechas, sempre com cuidado. As mensagens vinham carregadas de saudade, de desejo contido, de memórias compartilhadas. Mas também de medo, porque sabíamos que estávamos pisando num terreno perigoso. Tentamos nos convencer de que era melhor deixar tudo como estava. Que o que vivemos foi bonito e intenso, mas precisava ficar no passado. Ela falava em seguir em frente, em reconstruir a vida dela. Eu fingia concordar, mas por dentro, o coração gritava. E cada vez que tentávamos nos afastar, voltávamos a nos procurar. Era como se algo maior nos puxasse de volta um para o outro, como se o que vivemos tivesse deixado raízes profundas demais. Foi então que surgiu uma oportunidade inesperada. Um compromisso profissional me levou até a cidade onde ela estava morando. Não planejei, não provoquei. Mas quando vi o nome daquela cidade no e-mail de confirmação, senti que o destino havia tomado as rédeas. Mandei uma mensagem avisando de forma casual, e ela demorou para responder. Quando finalmente o fez, escreveu apenas: "Você vai vir mesmo?" Eu respondi com uma pergunta: "Você quer que eu vá?" E o silêncio dela, naquele momento, disse mais do que qualquer sim. Nos encontramos numa tarde cinzenta no banco de uma praça tranquila. Ela estava nervosa, o olhar inquieto, as mãos geladas. Mas bastou um toque, um abraço mais demorado, para que tudo voltasse como antes. As palavras saíam aos poucos, mas o corpo falava com urgência. Ficamos ali por horas, sentados lado a lado, os ombros se tocando, os dedos se entrelaçando. E no final, ela disse o que nenhum de nós ousava admitir: "Acho que tentar evitar isso só está nos machucando ainda mais." Foi naquele momento que percebi, evitar já não era mais uma opção. O que havia entre nós ia além da lógica, da conveniência ou do medo. Era algo que nos puxava, que nos chamava, mesmo quando tudo ao redor dizia que não. E por mais que o futuro fosse incerto, o presente gritava por uma escolha. Voltei daquela viagem com o coração em conflito. Se por um lado, sentia que finalmente havíamos nos reencontrado, de verdade, por outro, sabia que manter aquela ligação significava mexer em muitas estruturas. A vida dela, assim como a minha, tinha compromissos, histórias mal resolvidas, pessoas envolvidas. A escolha entre viver o que sentíamos ou preservar tudo que já estava construído não era simples. Mas dentro de mim, algo já havia decidido, eu só ainda não tinha coragem de dizer em voz alta. Nos dias que se seguiram, nossas conversas continuaram, agora com um tom mais sério. Ela me perguntava o que eu queria de verdade. E eu, mesmo tomado por inseguranças, dizia: "Quero viver com você, mas não quero te roubar de nada. Só se for sua escolha também." Ela ficava em silêncio. Às vezes, mudava de assunto. Noutras, apenas respirava fundo. Mas eu via no seu olhar que a batalha interna era tão grande quanto a minha. Nenhum de nós queria abrir mão. Mas nenhum de nós sabia como transformar aquele sentimento em realidade. Até que um dia, ela me ligou no meio da tarde. A voz embargada, mas firme, disse que havia tomado uma decisão, que não queria mais viver com medo, nem se perguntando o que teria acontecido se tivesse seguido o coração, que queria recomeçar mesmo sem garantias. "Não posso mais viver me escondendo de mim mesma. Se é para viver com culpa, que seja por ter buscado a felicidade, e não por ter fugido dela." Eu fechei os olhos e respirei fundo. Era o que eu esperava ouvir há semanas. Naquela noite, sentei à mesa da minha cozinha e escrevi uma carta. Não para ela, para mim mesmo. Uma carta de despedida da vida que eu levava, da rotina segura, mas sem alma. Despedi-me das certezas, dos medos, das desculpas que usei por tanto tempo para não me permitir viver algo intenso. E ali, naquela folha de papel, assinei meu próprio renascimento. Pela primeira vez em anos, senti que estava escolhendo com o coração. Nos encontramos dias depois, numa estrada de interior, longe de tudo. Ela veio de táxi com uma mala pequena, vestida com simplicidade, mas com um brilho nos olhos que dizia tudo. Quando desceu do carro e me viu, sorriu. Caminhou devagar até mim, e sem dizer nada, me abraçou com força. Foi o abraço de quem não queria mais fugir. De quem, como eu, escolheu viver o que sentia. Sem garantias. Sem roteiro. Apenas com a verdade entre nós. Hoje, quando olho para trás, sei que tudo valeu a pena. As dúvidas, os silêncios, os encontros escondidos, a espera.
Cada passo incerto nos trouxe até aqui. Quando nossos corpos se encontraram naquela noite, achamos que era apenas um momento. Mas foi o começo de tudo. Porque o corpo pode se afastar, mas o que se vive de verdade, isso não se desfaz. E às vezes a escolha mais difícil é justamente aquela que transforma tudo em algo inesquecível.